2. A ausência de desejos, desapego e desprendimento. Há muitas pessoas para quem a qualificação de ausência de desejos, o desapego, o desprendimento, a abnegação, é difícil, pois elas sentem que elas são os seus próprios desejos, os apegos, que se os seus desejos, apegos peculiares, suas simpatias e antipatias lhes forem tirados, não lhes restará mais individualidade alguma. Essas, porém, são somente aquelas que ainda não viram o Mestre, pois na luz de sua santa presença todo o desejo sucumbe, exceto o de ser semelhante a ele. No entanto, antes mesmo de teres a felicidade de encontrá-lo face a face, podes alcançar a ausência de desejos, o desapego, se quiseres. O discernimento já te mostrou que as coisas que a maioria dos homens deseja, tais como riqueza e poder, não são coisas merecedoras de aquisição. Quando isso é realmente sentido e não meramente dito, todo o desejo ou apego por elas cessa. Tudo isso é simples, é necessário somente que compreendas. Há, porém, algumas pessoas que renunciam à busca de objetivos terrenos somente com o intuito de alcançar o céu, ou para atingir a libertação pessoal dos renascimentos. Nesse erro não deves cair. Se esqueceste completamente de ti mesmo, não podes ficar pensando quando será a tua libertação, ou que tipo de céu deverás ter. Lembra-te que todo desejo egoísta prende, por mais elevado que possa ser seu objetivo, e enquanto não te desprenderes dele, não estarás completamente livre para te dedicares à obra do Mestre. Quando todos os desejos pessoais tiverem desaparecido, poderá ainda restar um desejo de ver o resultado do teu trabalho. Se auxiliares alguém, quererás ver quanto o ajudaste. Talvez até queiras que ele o veja também e que te seja grato. Mas isso ainda é desejo e também falta de confiança. Quando vertes tua energia para auxiliar, tem de haver um resultado, quer possas vê-lo, quer não. Se conheces a lei, sabes que deve ser assim. Portanto, deves agir certo por amor ao certo, não pela esperança de recompensa. Deves trabalhar por amor ao trabalho, não pela esperança de ver o resultado. Deves entregar-te ao serviço do mundo porque o amas e não podes deixar de entregar-te a ele. Não desejes os poderes psíquicos, eles virão quando o mestre entender ser melhor para ti possuí-los. Forçá-los muito cedo traz em seu treinamento frequentemente muitas perturbações, e seu possuidor muitas vezes é desorientado por enganosos espíritos da natureza, ou torna-se vaidoso e julga-se isento de cometer erros. Em qualquer caso, o tempo e a energia despendidos em adquiri-los poderiam ser utilizados em trabalho para os outros. Eles virão no decurso do teu desenvolvimento. Eles têm de vir. E se o mestre entender que seria útil para ti possuí-los mais cedo, ele te ensinará como desenvolvê-los com segurança. Até então, estarás melhor sem eles. Deves resguardar-te também de alguns pequenos desejos que são comuns na vida diária. Nunca desejes brilhar ou parecer inteligente. Não tenhas o desejo de falar. É bom falar pouco. Melhor ainda é nada dizer, a menos que tenhas plena certeza de que o que desejas dizer é verdadeiro, amável e útil. Antes de falar, pensa cuidadosamente se o que vais dizer tem essas 3 qualidades. Se assim não for, não o digas. É bom que te habitues desde agora a pensar cuidadosamente antes de falar, pois quando alcançares a iniciação, terás de vigiar cada palavra, a fim de não dizeres o que não deve ser dito. Muitas das conversações ordinárias são desnecessárias e insensatas. Quando descem à maledicência, tornam-se perversas. Assim, acostuma-te antes a ouvir do que a falar. Não dês opiniões, a menos que te sejam diretamente solicitadas. Um enunciado das qualificações é assim dado: saber, ousar, querer e calar. E a última das 4 é a mais difícil de todas. Outro desejo comum que deves reprimir severamente é o de te intrometeres nos assuntos alheios. O que outro homem faz, diz ou crê, não é de tua conta, e deves aprender a deixá-lo absolutamente entregue a si próprio. Ele tem pleno direito à liberdade de pensamento, palavra e ação, enquanto não se intrometer com outrem.
Tu mesmo reclamas a liberdade de fazer o que consideras apropriado. Deves permitir a mesma liberdade ao outro, e quando ele a exerce, não tens o direito de falar a seu respeito. Se pensas que ele está agindo errado, e puderes encontrar uma oportunidade de dizer-lhe em particular e muito polidamente, porque assim pensas, é possível que consigas convencê-lo. Mas há muitos casos nos quais mesmo isso seria uma intromissão imprópria. De modo algum deves maldizer com uma terceira pessoa sobre o assunto, pois essa é uma ação extremamente perversa. Se observares um caso de crueldade com uma criança ou um animal, é teu dever intervir. Se observares alguém desobedecendo às leis do país, deves informar as autoridades. Se outra pessoa te encarregar de ensiná-la, pode tornar-se teu dever falar-lhe gentilmente de suas faltas. Exceto em tais casos, cuida de teus assuntos e aprende a virtude do silêncio.